Revolução Industrial, tá? Ou seja, a Revolução Industrial vai ser um conjunto de transformações técnicas, tá? Que vão transformar completamente o jeito que a humanidade constrói objetos, ou seja, vai criar um novo modo de produção. Como a gente viu nas últimas aulas, dependendo do tipo de modo de produção que uma sociedade desenvolve, né, esse modo de produção vai ser vai moldurar a sociedade, vai, né, organizar a sociedade em diferentes classes sociais. Tá? Então, dependendo do tipo de modo de produção, tá, a gente vai ter diferentes tipos de classes sociais. Tá? No modo de produção industrial, nós vamos ter basicamente, tá, a organização da sociedade se dividindo em duas partes. Uma vai ser a parte, o conjunto de pessoas que vão deter, né, a propriedade sobre os meios de produção. Tá? E aí aqui, ó, é importante a gente entender que o que são meios de produção. A definição de meios de produção é basicamente tudo aquilo que é indispensável à produção industrial. Né? Tudo aquilo que, se você tirar, não é possível ter produção industrial. Né? Então, o que é efetivamente, materialmente falando? Tá? As indústrias, as próprias indústrias, as máquinas que estão dentro das indústrias, né? Os bancos que fornecem crédito às indústrias, né? Ou seja, toda essa questão material e de organização que é indispensável a esse novo modo de produção, que é o modo de produção industrial. Tá? E é interessante que o capitalismo, tá? O capitalismo, ele se caracteriza, tá, pela propriedade privada, ou seja, as pessoas possuem, né, coisas, e entre essas coisas você vai ter os meios de produção na posse de uma determinada parcela da população. Tá? Essa determinada parcela da população vai ser denominada burguesia. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar por que burguesia e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a história da burguesia. Tá? Mas nem todo mundo vai ser dono desses meios de produção. Na verdade, é só uma pequena parcela da população que tem os meios de produção, que tem a posse dos meios de produção. Tá? Então, o que acontece com o restante da população, com o restante do povo, né, que não é dona dos meios de produção? Bem, a essas pessoas, a participação delas vai ser basicamente, né, a venda do que a gente chama de força de trabalho. Né? Ou seja, eles vão vender o tempo deles, tá, para trabalhar nas fábricas, né, da burguesia. Tá? E aí, gente, é muito importante a gente tomar cuidado com a forma que a gente estuda a história. Né? Porque é muito fácil a pessoa ver, por exemplo, isso aqui. Tem uma minoria rica que é burguesia e tem uma maioria pobre, né, que é o proletariado. Por que é proletariado? Da onde vem esse nome? Proletariado. Né? Esse nome vem de prole, né, de filhos. Então, basicamente, seria a ideia de que é uma parcela da população que não tem nada, a única riqueza dessa população seriam seus próprios filhos. Né? Daí o nome proletariado. E aí é fácil a gente imaginar, então, a burguesia como malvada na história e o proletariado como bonzinho e oprimido. Não é assim que funciona o estudo da história, não é assim que funcionam as coisas nas ciências sociais. Tá? O que a gente tem são duas classes sociais que participam de um tipo de modo de produção e cada uma tem o seu objetivo e o seu interesse. Tá? Qual seria o interesse? Opa, peraí. Acho que tem alguém. Um minutinho. Ok. Mas qual seria, então, o interesse, né, de cada uma dessas classes sociais? Alguém poderia ser capaz de me dizer qual é o interesse, qual é o objetivo, tá,
da burguesia? Opa, a Tonela, Ana Beatriz, perfeito. O objetivo da burguesia é ter mais... Eu vou tentar escrever aqui com o mouse, porque... Eita, nós. Eu não consigo escrever isso aqui. É lucro, né? É ter lucro. Tá? Ganhar dinheiro, tá? Muito bom, Samuel. Lucro. É porque o ganhar dinheiro, tá? Aí é importante. Como que se ganha dinheiro no modo de produção, tá? Deixa eu ver se... Aí, no quadro vai ser melhor. Bem, pessoal, estão me ouvindo, né? Então, no modo de produção, você tem a burguesia e o proletariado. A burguesia e o proletariado. Tá invertido essa bagaça. Tá certinho aí? Tá normal aí? Ah, show. Beleza. Tá? Show. Então, você tem a burguesia e o proletariado. Essas duas classes, elas não são, né? Não é legal você pensar a burguesia como sendo boazinha e o proletariado como... Não, a burguesia malvada e o proletariado bonzinho. Não é assim que funciona. Na verdade, você tem interesses distintos. Como a gente viu, o objetivo da burguesia é o lucro. É o lucro. E qual seria o objetivo do proletariado? O que o proletariado busca? Qual é o objetivo do proletariado? Eu vou pedir só para vocês usarem o chat, porque eu estou sem o fone agora, não vou ouvir se alguém estiver falando. Sobreviver? Para sobreviver, qual é o objetivo? O que é ter dinheiro para sobreviver? E como que o proletariado consegue dinheiro? A partir da onde vem o dinheiro do proletariado? Do trabalho, né? Que é convertido em salário. Concorda comigo? Que o objetivo do proletariado é ter um salário melhor? Né? Salário. Ele vende a sua força de trabalho para a burguesia. Tá? É basicamente o trabalho que gera riqueza. É o trabalho do proletariado na indústria da burguesia que gera riqueza. Tá? E aí o que acontece? Essa riqueza gerada, ela é convertida no lucro da burguesia e é devolvida uma pequena parte para o proletariado em forma de salário. Inclusive, essa é uma diferença, tá, que já foi percebida, por exemplo, por Marx. Né? O trabalho que o proletariado gera, a riqueza que o trabalhador gera, ela nunca volta para o trabalhador 100%. Nunca volta 100% para o trabalhador. Na verdade, volta só uma pequena parte para o trabalhador.
Tá? Essa diferença entre a riqueza que o proletariado gera através do seu trabalho e o que ele recebe efetivamente de salário, tá? É o que Marx vai chamar de mais-valia. Mais-valia é a diferença entre a riqueza gerada pelo trabalho do proletário, né, e o que ele recebe efetivamente, né, em forma de salário. Mas é claro que algumas pessoas vão argumentar, mas a burguesia tem os seus riscos, né? Ela tem que investir, ela tem que comprar os meios de produção, né? E então, de certa forma, né, é até justo que ela receba ou que ela se aproprie de alguma coisa do trabalho, né, de a riqueza do trabalho do proletariado. Tá? Agora, o fato aqui, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a burguesia e o proletariado, eles são duas classes sociais que dependem uma da outra. Dentro do modo de produção industrial, essas duas classes sociais dependem uma da outra. Tá? Agora, é fato também que os objetivos dessas duas classes são contraditórios, são contrários. Né? Por quê? Para a burguesia ter mais lucro, isso vai, consequentemente, resultar em salários menores. Se para o proletariado receber salários maiores, o lucro da burguesia vai ter que diminuir, porque, afinal de contas, a fonte da riqueza dos meios de produção industrial, invariavelmente, vem do trabalho gerado nas indústrias. Tá? Ou seja, são duas classes sociais que dependem uma da outra, mas que possuem objetivos contrários. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um eterno cabo de guerra. A burguesia vai estar sempre tentando aumentar o seu lucro, tá? E o proletariado vai estar sempre lutando por melhores salários. Não sei, vocês conseguiram entender como que uma depende da outra, né? Mas eles têm objetivos diferentes e que é basicamente um cabo de guerra. Toda vez que a burguesia tenta aumentar o seu lucro, isso vai gerar, consequentemente, uma redução de salários do proletariado e vice-versa. Tá? O que muitos dizem aqui, né, e não é errado de pensar, é de que, basicamente, a burguesia possui mais, como que eu posso dizer, instrumentos de coação. Né? Por quê? Por ela ser uma quantidade muito menor de pessoas, apesar dela ser uma quantidade muito menor de pessoas, ela detém toda a riqueza e os meios de produção da sociedade. Tá? Então, a burguesia é dona da mídia, a burguesia é a que comanda e controla as forças de poder, as forças militares, né? É a burguesia que controla, né, as leis. Tá? Ou seja, as leis são escritas para manter o status quo, para manter a estrutura das coisas. Tá? Então, nesse cabo de guerra, tá, a burguesia tem mais ferramentas para vencer. Tá? E o proletariado? O que o proletariado tem do lado dele? Bem, o proletariado tem a sua quantidade, o seu número. Ou seja, o proletariado é, em números absolutos, muito maior do que a burguesia. Né? A gente já viu aqui, a gente já falou aqui na última aula. Tá? Apesar de muitas pessoas se colocarem e observarem o ideal da burguesia como o seu próprio ideal, né? A maioria das pessoas que a gente conhece são proletariados. Até pessoas muito bem de vida, né? Como microempresários ou profissionais liberais como médicos, advogados. Esses são parcelas da população, né, que se veem como burguesia, entendem os ideais da burguesia, acham os ideais da burguesia corretos, mas se você fizer uma análise fria da situação, você vai perceber que essas pessoas dependem do seu trabalho para viver. Consequentemente, eles são proletariado. Tá? Então, o que acontece? Existe em toda a nossa sociedade,
tá? Um alto poder de controle ideológico, tá? E de alienação, tá? Que mantém essa estrutura aqui funcionando. Tá? Ou seja, não é incomum pessoas proletárias, ou seja, pessoas da camada que depende do seu próprio trabalho para viver, reproduzindo os ideais da burguesia como corretos. Tá? Esses são corretos, está certo, né? E é assim que tem que ser. Tá? Só que o que acontece? Esse tipo de controle ideológico e de alienação continua mantendo uma sociedade extremamente desigual. Tá? Ou seja, até mesmo justificando essa sociedade. Ah, por que essa sociedade é assim? Ah, por exemplo, um conceito que a gente ouve muito falar, que é o conceito de meritocracia. Tá? Deixa eu voltar aqui para a minha posição para poder ouvir vocês também. Eita, peraí. Ok. Tá projetando aí para vocês, né? Sim, sim. Sim, show. Beleza. Ah, meu Deus, é só eu abrir aqui o PowerPoint, alguém entra na sala. Show. Eu também estou sendo burro, eu tenho que projetar no outro computador o negócio. Beleza. Então, pessoal, vejam vocês, basicamente, essas duas classes, elas dependem uma da outra, tá? Mas elas não são conjuntas nos seus objetivos, tá? E o que acontece? Como a burguesia, de certa forma, controla os meios de comunicação e controla as leis e como, né, de praxe, né, de certa forma, exerce um domínio ideológico, é muito comum as pessoas reproduzirem a visão da burguesia, né, como a correta. E aí eu queria falar para vocês, por exemplo, sobre o conceito de meritocracia. Né? O que é o conceito de meritocracia, pessoal? Alguém pode me falar? O que é? Alguém já ouviu falar sobre meritocracia? Vocês já ouviram? Alguém pode me explicar? Agora pode falar no microfone, tá? Agora eu já estou ouvindo aqui já. Pode falar, Hector. Meritocracia seria você se basear, né, na conquista pelo esforço, na conquista pelo mérito. Uhum. Então, a Maria e o Caio estão meio que indo pelo mesmo, né? Não, o Caio aqui está fazendo até uma brincadeira, né? Meritocracia é achar que seu esforço vale mais que nascer filho do dono. Isso aí é um tipo de meritocracia, tá certo, Caio? Né? Fazer para merecer, diz a Maria, por merecer, né? Diz a Maria, que é um conceito extremamente fácil de se analisar, de se observar e de se aceitar, inclusive, né? Então, o que acontece? Esse conceito de meritocracia faz todo sentido na cabeça das pessoas. Só que quando você analisa, de certa forma, a estrutura da nossa atual sociedade, tá? A gente percebe que a meritocracia ela é muito limitada, principalmente se a gente analisar a ideia de que as pessoas não partem do mesmo ponto de partida. Ou seja, a meritocracia é você imaginar uma corrida, né? Vai lá, uma corrida de 100 metros, por exemplo, tá? Em que todos partem de algum lugar, né? Todos partem da largada, né? E aí aquele que treinou mais, aquele que tem maior aptidão, aquele que é, né, uma pessoa mais esforçada, vai chegar, se não em primeiro, pelo menos nos primeiros lugares, né? Lá na linha de chegada. Só que a sociedade, como ela é de verdade, ela não reproduz a meritocracia como a gente imagina a meritocracia. Né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não nascem todas iguais, elas não têm as mesmas condições materiais, elas não têm as mesmas condições físicas, né? Financeiras, para poder avançar, né? Para ter realmente essa ascensão social que é tão, né, falada no capitalismo. Tá? Talvez uma imagem mais correta
de uma corrida de 100 metros dentro da nossa atual sociedade é a seguinte: se você nasceu em uma família bem estruturada, se você teve, né, os seus pais tiveram dinheiro para pagar colégio particular para você, se você foi bem alimentado, se você sempre teve, né, acesso às informações, à internet de qualidade, né, basicamente você está começando uns 10 metros na frente, né, das pessoas que tiveram menos dinheiro que vocês, né? E se talvez uma pessoa que nasce numa família que não pôde oferecer nenhum tipo de condição, né? A pessoa passou fome quando criança, viveu na periferia de uma grande cidade sem poder ir para as melhores escolas, né? Essa pessoa, ela não está nem saindo na linha de largada, ela está saindo uns 40 metros atrás da linha de largada, né? E aí começa a corrida. E aí você vai falar sobre meritocracia. Quem é que vai estar mais perto, quem muito provavelmente vai chegar primeiro? A pessoa que saiu 10 metros na frente da linha de largada ou a pessoa que saiu 40 metros, né, atrás? É claro que, mas se essa pessoa for, né, um Bolt, né, da vida, cara que, né, voa e o cara treinou pra caramba e tem muita aptidão, pode ser que talvez ele chegue na tua frente? Pode ser, né? Agora, a verdadeira situação é de que a maioria das pessoas que saem muito atrás, né, na competição da vida, elas vão estar relegadas àquela posição, né, de subalterno mesmo. Tá? E eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil está associado até mesmo a uma questão racial. Tá? Durante 4 séculos, o Brasil foi um país escravocrata, né? E a escravidão no Brasil acabou quase que literalmente do nada, né? Ou seja, em 1888, né, a partir de uma canetada, tá, da Princesa Isabel, e foi a Princesa Isabel que assinou porque nessa época o Dom Pedro II estava viajando, né? E aí então ela que era, né, a regente na época, ela assinou a Lei Áurea, né? Ou seja, o fim da escravidão. No entanto, apesar da escravidão ter acabado no Brasil, nunca houve uma política real de inserção, né, dessa parcela da população. Muito pelo contrário. Assim que acabou a escravidão, houve, por parte do governo, um trabalho de tentar embranquecer o Brasil através de migrações de europeus. Né? Ou seja, os trabalhadores escravos foram, por uma questão ideológica mesmo das nossas elites, né? Eles foram relegados a um segundo plano em detrimento a imigrantes que vinham da Itália, né? Eslavos, tá? Alemães, que foram gradativamente, até japoneses que foram gradativamente substituindo a mão de obra escrava, né, no campo brasileiro. Então, ou seja, nunca houve uma inserção dessa parcela da população. E qual é a consequência disso? É geração após geração, né, desses descendentes dos escravos, a eles serem relegados os cargos de subalternos, né? Ou seja, as piores condições possíveis. E aí, quando a gente vai, né, nos bolsões de pobreza do Brasil, quando a gente vai nas favelas, né, o que a gente vê é uma massa de pessoas, né, principalmente negras, tá, relegados àquela condição de precariedade, porque nunca foram inseridos, nunca houve uma inserção real. Né? E essa segregação ela se mantém espacialmente, ela se mantém, né, culturalmente. É só a gente ver todo o preconceito que existe com a cultura popular brasileira. Né? Ou seja, depois a cultura popular até consegue, né, ascender a camadas superiores, tá? Mas, num primeiro momento, qualquer tipo de cultura popular que é produzida no Brasil, né, ela geralmente sofre pesado com o preconceito e com os maus olhos da alta sociedade. Né? Eu acho que talvez o maior exemplo histórico que a gente tem, né, de cultura popular, que hoje é algo de alta cultura e coisa e tal, né, mas quando nasceu, né, ela era coisa até de caso de polícia, né, que se as pessoas estivessem cantando na rua, elas poderiam até ser reprimidas pela polícia, é o chorinho. Né? O chorinho, tá, que é esse gênero musical que hoje em dia a maioria de vocês nem nunca ouviu, porque ela hoje é uma coisa tão de alta cultura, né,
ou seja, ela abandonou as ruas e hoje, né, você ouve em concertos, em teatros chiques e coisa e tal, mas o chorinho ele nasceu popular, ele nasceu nas camadas pobres, né, e durante muito tempo foi muito mal visto pelas elites e reprimido. Tá? Outro, talvez, bom exemplo é o próprio pagode, né? O funk, que são gêneros musicais das camadas mais pobres que, quando elas ganham, né, força e difusão, rapidamente elas são reprimidas ou recriminadas, tá, por parcelas mais ditas elite da população. Tá? O pessoal diz que chorinho é um refil de bebida, né? Eu achava que era carote o nome disso, não sei, né? Mas, assim, aí o Hector fala que não é à toa que o Brasil é o segundo maior lugar com asiáticos, né? Ou seja, a maior comunidade de japoneses fora do Japão, né, fica aqui na América do Sul, tá? Principalmente no Brasil e no Peru. Tá? O Brasil recebeu uma quantidade absurda de imigrantes, tá? E a maioria desses imigrantes vinham para cá para substituir, né, a mão de obra escrava nos campos. Tá? E eles eram tão maltratados que em alguns países, inclusive, proibiam, né, começaram a proibir a imigração para o Brasil. Tá? E aí depois, né, essas camadas foram... E aí que tá, mesmo essas camadas sendo maltratadas, substituindo a mão de obra escrava, com o tempo, eles conseguiram ser inseridos com mais facilidade na nossa sociedade do que os negros. Então, assim, é importante a gente entender, então, tá, que o conceito de meritocracia ele tem os seus limites quando não se dá às populações a igualdade de condições. Tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, pessoal, aí é importante a gente entender que o capitalismo ele tem suas diferenças. Como eu falei para vocês, a burguesia e o proletariado são duas classes sociais que possuem, né, como que eu posso dizer? Eles possuem uma relação de amor e ódio. Uma depende do outro, uma depende da outra, mas elas têm objetivos diferentes. Tá? E aí, esse tipo de conflito, tá, e o como deve se lidar com este conflito vai determinar os tipos de capitalismo que nós temos. Por exemplo, tá? O capitalismo liberal. O que é o capitalismo liberal? O capitalismo liberal é aquela vertente filosófica do capitalismo que prega que todas as condições da sociedade devem ser ditadas pelas leis de mercado. Tá? E aí é importante a gente entender o papel do Estado. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui Estado. Nossa, é impressionante como eu não consigo escrever com mouse. Estado. Aí a pessoa vai dizer assim, professor, mas peraí, Estado que tipo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo? Não. O que eu estou falando aqui de Estado, com, né, letra maiúscula aqui no início, eu estou falando sobre governo. Eu estou falando sobre a ação do governo. Tá? É importante a gente entender que nenhuma filosofia prega, né, a ausência total do Estado. Não, o Estado é importante para todas as filosofias. Tá? Todas as filosofias econômicas, toda a vertente da economia política prega que o Estado tem a sua importância. O que a gente vai ver é que existem diferenças entre que tipo de Estado e qual função esse Estado deve ter. Tá? Por exemplo, o capitalismo liberal, tá? Ele é o capitalismo que prega que o Estado deve interferir o mínimo possível na sociedade. O que o Estado deve fazer na sociedade para o capitalismo liberal? Basicamente, o Estado deve manter a ordem. Como? As leis, a polícia, o exército, ou seja, o Estado deve manter a ordem. Tá? Todo o resto, deve-se deixar as regras de mercado gerir. Então, por exemplo, para o capitalismo liberal,
o conflito eterno entre burguesia, querendo lucro, e proletariado, querendo salário, deve ser controlado, regido pelas regras de mercado. Oferta, procura, né? Ou seja, a famosa, e eu acho que você já deve ter estudado isso em outras matérias, a famosa mão invisível do mercado. Tá? Por quê? Qual é a ideia dos liberais? A ideia dos liberais é que se cada pessoa individualmente tiver liberdade para buscar os seus objetivos, na soma dos objetivos individuais, a sociedade vai crescer e prosperar. Tá? Então, para os liberais, o Estado ele só atrapalha. Toda vez que o Estado tenta se meter em alguma coisa dentro da sociedade, ele atrapalha. Tá? Deixa eu ver se alguém fez alguma consideração aqui. Aquela avenida de São Paulo, aquela meio chinesa, no passado, era um local que ex-escravos viviam. Com o embranquecimento do país, retiraram os negros. Eu acho, Sara, que você está falando do bairro da Liberdade. É um bairro japonês, não vamos confundir, tá? O bairro lá da Liberdade, mas o resto você está correta, né? Era um local mesmo pobre, coisa e tal, mas com o processo de embranquecimento houve, né, uma substituição mesmo, tá? Não, tô tranquilo. Aí o Yuri concorda com os liberais. Gente, olha só, é importante a gente entender também, assim como burguesia não é malvada ou boazinha e o proletariado não é malvado ou bonzinho, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí das pessoas demonizarem determinadas ideologias. Então, por exemplo, os liberais, de uma forma geral, principalmente quando a gente vai nos pensadores liberais, Adam Smith, David Ricardo, né? Até outros que são considerados né? Como o Locke, coisa e tal, né? Todos eles são pensadores que pregavam uma liberdade de ação, né? Em nome da prosperidade. Tá? Agora, é importante a gente também contextualizar historicamente esses caras. Que época que eles viviam? Bem, eles viviam pré-século XVIII. Ou seja, eles viviam numa época em que a burguesia, a classe cujo qual eles pertenciam, era fortemente reprimida por um Estado totalitário, né, na figura do rei absolutista. Né? No século XV, XVI, XVII, né, você tem o Estado se formando, os Estados nacionais se formando, ou seja, os países se formando, na figura de um rei, né, poderoso, um rei forte. Tá? Para a burguesia, que num primeiro momento se associou ao rei, tá? A figura do rei se tornou um empecilho, porque as leis do Estado mantinham, né, a burguesia restrita, a burguesia não tinha poder político. Então, o grande malvado da época para os burgueses do século XVI, XVII, era o Estado, né, malvadão, a gente poderia dizer assim. Então, a maioria dos liberais escrevem as suas teorias dentro desse contexto de realidade, né? Então, para eles, toda a mazela do mundo era o Estado. E eles viam o Estado como ineficiente, eles viam o Estado como opressor, né? O Estado como sanguessuga que reprimia a livre iniciativa. Tá? Então, o que acontece? Para esses liberais, o Estado deveria apenas se ater à estrutura de segurança e leis, ou seja, garantir os contratos, né? Ou seja, garantir as relações comerciais entre pessoas livres. Tá? Cabe aqui lembrar que depois do século XVIII, a burguesia finalmente toma o poder. Né? E aí, gente, aqui é importante a gente entender o nome burguesia. Tá? Voltando aqui, nome burguesia. Da onde vem esse nome burguesia? Tá? A burguesia é, como eu falei para vocês, uma classe social. Tá? O nome burguesia vem de burgos. Tá? O que eram os burgos? Eram as famosas cidades autônomas
lá na Idade Média. Então, se a gente for dizer quando que surgiu a burguesia. Bem, basicamente, a burguesia nasce lá no século, mais ou menos no século XII. No século XII, ainda na Idade Média. Tá? Bem, vocês já devem saber que na Idade Média existia um modo de produção particular que era o feudalismo. No feudalismo, quem mandava, quem tinha realmente força, era a nobreza, os senhores feudais. Eles controlavam tudo, né? E o povo era o quê? O povo eram os servos. Os servos. Então, vejam vocês, existia uma outra relação, né? Não era burguesia versus proletariado, era nobres e servos. Tá? Aí, com o tempo, né? E principalmente com o contato com produtos que vinham do Oriente, né? A gente vai ter o surgimento, tá? Dos burgos. Então, os burgos são cidades que vão se associar ao comércio. Comércio esse que praticamente tinha desaparecido no feudalismo. Tá? Então, a gente vai ver o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Então, vejam vocês, a burguesia ela não é a mesma coisa ao longo da história. Ela vai mudando ao longo da história. Ela nasceu como uma classe social associada ao comércio. Esse comércio fez essa burguesia enriquecer. Ou seja, ao longo dos séculos, então, do século XII até o século XV, a burguesia foi fazendo o que a gente chama de uma acumulação primitiva. Ou seja, ela foi enriquecendo, né, com o comércio. Só o que acontece? Ainda no século XV, quem mandava dentro do sistema feudal era a nobreza, os senhores feudais. Então, nós tínhamos aí um conflito de classes. Tá? E aí, o que acontece? Nesse conflito, a burguesia tinha o objetivo de enriquecer com o comércio e os nobres queriam manter o seu poder político. Tá? Nesse conflito, a burguesia vai, com o tempo, sair vencendo, vai sair vencedora, principalmente porque ela vai se associar à figura do rei, ela vai financiar o rei, para que o rei, né, ele subjugue a nobreza. Tá? Basicamente, a gente tem o quê? A gente tem a formação dos países, dos estados nacionais. Isso no século XV. Então, antes do século XV, não existia França, não existia, né, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha. Portugal até já estava se formando, mas então o que acontece? Basicamente, ao longo do século XV, a gente vai ter uma transformação, tá, em que o feudalismo vai ser deixado gradativamente de lado, tá, em nome de um novo sistema que a gente vai chamar de mercantilismo. Dentro desse sistema, quem tem o poder econômico é a burguesia. Quem tem o poder político não é mais a nobreza, é o rei. Tá? Aí entra esse contexto que eu falei para vocês. O rei vai cada vez mais ganhar força e do século XV até o século XVIII é o rei, tá, que vai ganhar todas as disputas políticas. Só que a burguesia, muito rica, ela não vai ficar satisfeita com, né, com o que ela vê como desmandos do rei. E aí, no século XVIII, é o século da transformação. Porque, além de a gente ter a Revolução Industrial, tá, que vai dar mais força ainda à burguesia, nós vamos ter uma série de transformações e revoluções políticas em que a burguesia vai definitivamente chegar ao poder. Ou seja, ela tira o rei do lugar, ela tira o rei do poder e entra ela no lugar do rei. E aí agora, além de ser a poderosa economicamente falando, ela também vai ter o poder político. Tá? E aí, com a Revolução Industrial, nós vamos ter a figura do proletariado surgindo também. Tá? Pessoal, vocês conseguiram entender? Conseguiram entender? Micael, não é nessa época que a gente vai ter a Revolta dos Canudos, não. O Brasil é uma história à parte. Tá? O Brasil tem uma história à parte. Até porque o que acontece? A nossa burguesia, e a sua pergunta é muito interessante, Micael, porque a nossa burguesia, ela nunca foi, na verdade, no Brasil, nunca houve essa ruptura
que houve na Europa. Como assim, professor? Ruptura. Né? Na Europa, nós tínhamos uma elite rural, a nobreza. Tá? A nobreza mandou no destino da Europa até o século XV. Tá? Depois, a nobreza foi perdendo força, tá? E quem assume o lugar é a burguesia. A burguesia, como a gente viu, com essa visão liberal do mundo, né? Que o Estado deve participar pouco, ela era extremamente empreendedora, né? Associada ao comércio, associado ao livre, né? Intercâmbio de pessoas e, inclusive, muito liberal também nos costumes. É importante a gente entender isso. Os liberais dessa época eram liberais na política e eram liberais nos costumes também. Então, gradativamente, a gente vai ver o poder da religião caindo também nesse período. No Brasil, isso nunca aconteceu. Por quê? No Brasil, a nossa elite rural, os grandes senhores de engenho, depois os grandes senhores de café, né, cafeicultores, né, eles depois vão ser os que vão investir nas indústrias. Né? Isso já no século XX, ou seja, 2 séculos depois do que a Europa fez a sua Revolução Industrial, o Brasil vai fazer a sua Revolução Industrial no século XX. Tá? E quem vai fazer a Revolução Industrial no Brasil? Vai ser a burguesia? Não, vão ser a elite rural. Né? Então é por isso que a gente diz que no Brasil a nossa modernização sempre foi conservadora. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? A gente se modernizou como país, nós fizemos a Revolução Industrial, tá? Mas quem fez essa Revolução Industrial foi a nossa elite rural e não uma burguesia urbana. Tá? Então, a burguesia rural, a burguesia urbana e a elite rural no Brasil são uma coisa só. Tá? Então, as elites que hoje controlam o país são, se você for pegar a árvore genealógica dessas pessoas, né, você vai até o século XVII, século XVI, você vai ver que eram os grandes donos de fazendas, né, eram os grandes cafeicultores, eram os grandes mineradores, né? Ou seja, eram as pessoas que detinham há 200, 300, 400 anos atrás o poder. São os descendentes dessas pessoas. Tem um ou outro, né, que consegue uma ascensão social? Tem, mas de uma forma geral, até quem consegue essa ascensão social, até quem chega, né, saiu das camadas mais pobres, mas chegou lá nas elites, essa pessoa ela acaba sendo transformada pelo meio, ou seja, ela começa a reproduzir aquela visão que está ali, né, entre as elites. Tá, Micael? Conseguiu entender? Né? Não é que o Brasil esteja atrasado ou errado, o Brasil só é diferente, né? Ou seja, essa visão que a gente tem da Europa, de uma burguesia que rompeu o poder da nobreza, isso não aconteceu nunca no Brasil. Tá? Essa é uma questão muito importante de a gente entender. O histórico do Brasil, o Brasil foi uma colônia durante boa parte da sua história. Né? O Brasil fez uma independência, mas essa independência foi para manter as coisas como estavam, ou seja, a nossa independência também não foi uma ruptura, né? Ou seja, nós continuamos mantendo as mesmas elites que dependiam do comércio com, né, a Europa. Né? Então, a estrutura política e econômica do Brasil nunca teve uma transformação real, né, na sua base. Tá? Isso explica muito do nosso país. Um país muito rico, uma economia extremamente rica, mas muito desigual. Por quê? Porque a desigualdade é uma estrutura ainda que perdura dos nossos tempos de colônia. Tá? Então, é muito importante a gente entender. Houve algumas transformações no Brasil? Houveram algumas transformações? Houveram. Tá? Agora, a estrutura básica da nossa sociedade ela se mantém basicamente igual a 200, 300 anos atrás. Por isso que a gente sempre fala, no Brasil, as modernizações são conservadoras, elas conservam a estrutura de poder, elas não rompem essa estrutura. Mas vamos voltar aqui ao que aconteceu na Europa. Então, nas revoluções do século XVIII, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, o que aconteceu? A burguesia tomou o poder. E aí, a burguesia ela aplicou a sua ideia de capitalismo, que era a ideia de capitalismo liberal.
liberal. Ou seja, no século XIX, vejam vocês aqui, vou tentar escrever século XIX aqui, isso. No século XIX, o que nós vimos na Europa foi basicamente a evolução do capitalismo liberal. Ou seja, aquele capitalismo onde o Estado vai interferir o mínimo possível na sociedade, né? E que as regras de mercado vão ser, né, as regras que vão gerir as relações, inclusive essa relação entre burguesia e proletariado. Tá? Qual foi o resultado? Bem, o resultado, e aí eu vou pegar aqui a Inglaterra como exemplo, porque talvez a Inglaterra tenha sido o país mais liberal no século XIX. No século XIX, a Inglaterra se tornou, graças ao capitalismo e graças ao capitalismo liberal, se tornou um reino, um império mais rico da história. Ou seja, uma coisa que é inegável. O liberalismo é um sistema muito eficiente para gerar riqueza. Tá? O liberalismo é um sistema muito eficiente para gerar riqueza. E a Inglaterra se tornou o império mais rico de toda a história da humanidade. Isso no século XIX. Tá? Agora, existe uma coisa que a gente também pode aprender com a Inglaterra do século XIX. Tá? Sem um Estado para fazer um meio de campo ali, sem regras para manter em equilíbrio esse conflito entre burguesia e proletariado, o que a gente observou? Foi uma burguesia enriquecendo absurdamente às custas de um proletariado cada vez mais empobrecido. Então, por exemplo, sem leis trabalhistas, sem regras, né, que garantissem condições mínimas de trabalho para o proletário, o que a Inglaterra do século XIX vai gerar para o trabalhador? Vai gerar um mundo sem férias, um mundo sem 13º, um mundo que o trabalhador podia trabalhar até 16 horas por dia. Pode falar, Yuri. Eu não tenho certeza onde que eu vi isso, mas eu acho que eu tinha visto uma aula de história, eu não sei se é verdade, mas eu tinha ouvido falar... Peraí, travou? Não, tô ouvindo, pode falar. Ah, tá. Não, achei que tinha travado. Eu tinha ouvido falar que, por exemplo, essa vida deles, por mais que em comparação com a nossa de hoje em dia, seja bem ruim dos proletariados na Inglaterra, se fosse comparar com a vida que eles tinham antes, era melhor essas condições de trabalho do que voltar ao que eles estavam tendo antes. Então, talvez isso tenha levado a eles não fazerem uma revolta tão cedo por causa dessas condições, por serem melhores do que a vida que eles tinham antes. Eu não sei se isso é verdade. Yuri, existe muito... Aí a gente também tem que tomar muito cuidado com os conflitos, porque a história, gente, é interessante, né? Porque a história, ela já aconteceu, né? E o que a gente tem hoje são o quê? São historiadores que tentam, a partir dos relatos que chegaram para a gente até hoje, tentam construir uma visão, né, desse passado. Agora, é fato, como eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, qual é o grande desafio de toda a ciência social? O desafio é você conseguir se desconectar, né, das suas próprias visões de mundo para não tentar causar o que a gente chama de anacronismo. O que é um anacronismo? É você julgar a história com os seus olhos de hoje. Né? Ou seja, hoje em dia existe toda uma estrutura social, existe toda uma vertente cultural que não existia naquela época. Então, quando você julga a história com os seus olhos de hoje, com o seu viés ideológico, você pode acabar cometendo muitos enganos. Né? E, infelizmente, acontece isso em toda a história. Né? Por isso que a história está sempre sendo revista, ela está sempre sendo, né, olhada novamente para trás. Né? Um bom exemplo é o que aconteceu em 1964 aqui no Brasil. Né? Até bem pouco tempo, na história, a gente trabalhava, né, como golpe de 64, né, em que os militares chegaram ao poder. Recentemente, nós tivemos uma série de pessoas, pesquisadores, né, que vão
questionar essa visão. Não foi um golpe, houve participação popular, o povo foi para a rua querendo golpe, né? ou a ruptura. Né? Então foi uma revolução, não um golpe. Né? Vejam vocês, existe um forte viés ideológico nas duas visões. Né? Tanto você chamar de golpe quanto você chamar de revolução, né? Você tem que fundamentar. Por quê? Né? Hoje em dia, eu, como uma pessoa que estuda, eu tendo mais a visão do golpe. Por que eu tendo mais para a visão do golpe? Porque qual é o conceito de golpe? É toda vez que você tem uma ruptura não constitucional. Né? Porque, por exemplo, o impeachment da Dilma, que muitos chamam de golpe, para mim, por exemplo, não é um golpe. Né? A pessoa pode até achar que foi uma sacanagem muito grande, até porque o motivo que derrubou ela, hoje em dia, é praticado e é, inclusive, legalizado, né? Que são as famosas pedaladas fiscais. Né? Agora, para mim, não posso chamar o impeachment da Dilma de golpe. Por quê? Porque estava tudo previsto na Constituição. Todos os ritos para o impeachment da Dilma foram seguidos. Então, ela foi derrubada politicamente dentro das regras do jogo. Então, a gente não pode chamar o que aconteceu no impeachment da Dilma de golpe. Tecnicamente, a gente não pode chamar isso. Né? Aí a gente vai lá em 64. 64, os militares tomaram o poder e não existia nenhum tipo de previsão constitucional para isso. Né? Ou seja, houve uma ruptura constitucional. Então, dentro do que a gente chama de golpe, do conceito de golpe, pode sim se chamar de golpe. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? De certa forma, existem visões diferentes do passado. Tá? E a todo momento a gente tem revisitado o passado, né, e criado novas versões. Tá? Então, muito mais as pesquisas históricas falam do nosso tempo atual do que do passado. Aí, para isso, o que é? Então quer dizer que não tem certo e errado, é isso que você está dizendo? Não, peraí. É para isso que existe a ciência, tá? E a história é uma ciência. Então, existe todo um trabalho científico que é feito na história para tentar chegar o máximo possível, né, ao que realmente aconteceu naquele período. Tá? E aí a gente também tem que saber separar, né, o que é um revisionismo histórico, ou seja, o que é eu, com minha visão ideológica, querendo entortar a história para ela dizer o que eu quero, né, e o que é trabalho científico de história. Tá? Então vamos lá, por exemplo, aos fatos. Né? Um trabalhador, um operário inglês do século XIX, ele não raro tinha jornadas de trabalho de 16 horas por dia. E a gente sabe o que é 16 horas por dia. Era você sair de casa, né, 4 horas da manhã, ainda de noite, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e voltar 8, 9 horas da noite, já de noite. Né? Ou seja, trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores das minas de carvão, eles não viam a luz do dia durante a semana inteira. Né? Por quê? Porque não existia um controle mínimo de jornada de trabalho. Tá? A expectativa de vida de alguns trabalhadores, né, em minas inglesas era de 10, 8 anos. Se você for comparar a expectativa de vida dos escravos brasileiros que trabalhavam nas minas de ouro, era quase igual. Né? Inclusive, né, existem autores que dizem que, em algumas condições, os servos da Idade Média viviam em uma condição melhor, com mais liberdades, do que os operários da Inglaterra do século XIX. Aí você vai dizer assim, mas materialmente eles viviam melhor. Ou seja, sim, materialmente eles viviam melhor porque as condições materiais do feudalismo eram péssimas. Até a nobreza, na época do feudalismo, vivia em condições precárias. Hoje, qualquer pessoa de classe média vive em condições melhores do que um nobre, né, do século IX, do século VIII. Tá? Por quê? Porque era uma realidade extremamente limitada à realidade do feudalismo. Então, nessa condição, é inegável, o capitalismo trouxe melhores condições materiais para todo mundo. Tá? Agora, em condições de relação de trabalho, de vida, né, existem questionamentos.
tá? Imagina que você trabalhar 16 horas por dia, você só ter um dia de folga. Não existia nenhum tipo de previdência. Então, se, por exemplo, você estivesse trabalhando e houvesse um acidente e você perdesse a mão, por exemplo, tá? Você simplesmente era jogado na rua, sem ganhar nada, e você ia virar um miserável pedinte, né? Um pedinte na rua. Por quê? Porque você não ia ter mais condição de trabalhar. Não existiam férias, né? Não existia 13º, não existia assistência de saúde, não existia nada disso. Então, se a gente pudesse passear por Londres do século XIX, a gente veria a seguinte situação: o império mais rico da história, tá? E a cidade, que era a sede desse império, era um misto de grandes palacetes, com pessoas extremamente ricas e andando com suas cartolas, né? E um mar de miseráveis na rua, pedindo dinheiro, esgoto a céu aberto, doenças, né? Por quê? Porque, basicamente, num sistema totalmente liberal, totalmente, né, livre, tá? Você não tinha, ou uma boa parcela da população, né, vivia em condições miseráveis e não tinha nenhum tipo de resgate. Houve consequências? Houve consequências. Quais foram as consequências? Primeiro, um tipo de organização mínima entre os trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores começaram a se organizar para se proteger. E, inclusive, os sindicatos nascem nessa realidade de desamparo total. Tá? Os primeiros sindicatos, eles surgiram como caixinhas. Ou seja, o que eram as caixinhas? Os próprios trabalhadores tiravam parte do seu salário, tá, para guardar em caixinhas, né? E o que acontece? Toda vez que alguém ficasse doente ou alguém sofresse um acidente e não pudesse voltar a trabalhar, né, esses trabalhadores organizados meio que bancavam a família dessa pessoa por um tempo, né, com esse dinheiro que era separado. Então, é claro que isso exige uma organização. E não levou muito tempo para que essa organização começasse, né, a questionar as condições de trabalho em que aqueles trabalhadores viviam, né? Daí surgem os primeiros sindicatos. Aí a pessoa diz assim, mas as pessoas não questionavam. Questionavam, sim. Houve, ao longo do século XIX, vários movimentos, né, de trabalhadores contra a condição em que eles viviam. Inclusive, num primeiro momento, né, os trabalhadores, de forma desorganizada, vendo a sua situação muito precária, eles começaram o quê? A questionar as máquinas. Para eles, o que estava empobrecendo eles eram as máquinas, né? Porque eles estavam ficando desempregados, os salários deles estavam cada vez menores, e para eles, a visão deles era o quê? As máquinas que são as culpadas. Então, os primeiros movimentos de operários foram contra as máquinas. Inclusive, né, era muito comum o processo de sabotagem, né? Ou seja, por exemplo, os trabalhadores holandeses com as suas famosos sapatos de madeira que se chamavam sabotas, né? Eles faziam o quê? Eles pegavam suas sabotas e jogavam nas engrenagens das... Ops, caiu aqui, para as máquinas quebrarem. Ou seja, a palavra sabotagem vem disso, né? Dos operários jogando suas sabotas nas engrenagens das máquinas para quebrar as máquinas, porque eles achavam que eram as máquinas que estavam causando a condição de vida deles ruim, né? E aí depois, esse pessoal começou a se organizar e a perceber o seguinte, poxa, as máquinas não funcionam sem os trabalhadores, né? E, basicamente, quem está gerando a riqueza dos produtos são as máquinas com os trabalhadores que trabalham nas máquinas. Então, começou a haver os primeiros movimentos de greve, em que eles perceberam que se a gente parar, a gente não vai ganhar salário. Beleza, mas o patrão também não vai ganhar o lucro dele, né? Então, começou a haver movimentos, né, de contestação, tá, do sistema que estava ali formado. Tá? E aí o que acontece? Qual era o papel do Estado para a visão liberal? Era manter a ordem e as leis. E as leis não previam greves, as leis não previam paralisações. Então, o que aconteceu nesse período? O Estado vinha, né, e prendia qualquer grevista, havia agressões, porrada, né? Ou seja, baixava o cacete mesmo. Aí eu recomendo sempre vocês assistirem o filme Tempos Modernos, né?
Tempos Modernos com Charlie Chaplin, que apesar de ser um filme da década de 30, ele reproduz bem essa visão, né, do como o trabalhador era explorado, né, e de como que um trabalhador que se movimentasse contra, mesmo que no filme, por exemplo, sem querer, né, ele era reprimido, né, duramente pela polícia. Por quê? Porque era uma coisa contra a lei. Tá? Então, houve ali no século XIX muita manifestação, muita porrada mesmo, tá? Numa tentativa de melhorias de condições. A situação, gente, era tão feia no século XIX, tá? Na Europa, que, inclusive, os intelectuais, os pensadores, os filósofos daquela época, olhando aquela sociedade, eles não conseguiam se conformar com aquilo. Nossa, a gente tem que produzir uma coisa melhor do que isso, né? Daí surgem todas as teorias socialistas. Gente, as teorias socialistas nascem de uma Europa extremamente desigual e muito rica. Tá? Então, os primeiros pensadores, que a gente chama de socialistas utópicos, eles olham para aquela sociedade muito desigual, com pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, e eles dizem, a gente tem que produzir uma coisa melhor, talvez uma sociedade em que todos tivessem as mesmas condições, né? Um mundo melhor. Então, os primeiros socialistas, eles se atêm a isso, a fazer uma crítica à sociedade em que eles viviam, tá? E pensar uma sociedade melhor. Tá? E depois vem, né, o marxismo, ou seja, Marx, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels, né, que vão, né, construir o que a gente vai chamar de socialismo científico. Ou seja, Marx é um grande crítico dos socialistas utópicos. Ele olha para os socialistas utópicos, que beleza, vocês ficam aí só falando de um mundo melhor e não falam como a gente vai chegar a esse mundo melhor. Né? Então, Marx ele vai primeiro fazer um forte trabalho de entendimento da sociedade em que ele vive. É ele que vai desenvolver essa teoria das classes sociais, do materialismo histórico, dos modos de produção, né? Ou seja, uma análise perfeita da sociedade em que ele vivia. Tá? E aí depois ele vai dizer como que a gente vai sair dessa sociedade e vai para uma sociedade melhor. Tá? E aí, pessoal, voltando aqui, tudo bem, Yuri? Conseguiu? Entendeu? Micael, exatamente isso. Era reprimido na base do cacete. Tá? Tem uma cena muito legal do Tempos Modernos, que, tipo, o Chaplin, né? Ele está andando na rua, e aí, de repente, passa um caminhão de tinta e uma bandeirinha cai no chão. Aí o Chaplin vai lá, não sei se vocês viram esse filme, né? Aí o Chaplin vai lá, pega a bandeirinha, o filme é preto e branco, mas obviamente você consegue ver que aquela bandeira é vermelha. Aí ele pega a bandeirinha e começa a sacudir assim, tipo, caiu aqui, né? Aí de repente, do nada, ele está andando assim e de trás dele vem uma massa de trabalhadores grevistas, né? Aí vem assim, aí, tipo, eles vêm atrás dele, assim, sem ele perceber, ele está sacudindo a bandeira vermelha na frente daquela manifestação. Né? Aí o que acontece? Chega a polícia. E aí como que a polícia trata a questão operária? Ela como tratava no século XIX. É caso de polícia. Não tem esse negócio de pode fazer greve. Não. Baixa o cacete. Né? E aí o pessoal começa a baixar o cacete, ele lá não está entendendo nada, aí o policial, é ele que está comandando a greve, não sei o quê. Aí prendem ele. Né? Então, tipo assim, era mais ou menos assim, né, que as coisas eram tratadas ali no século XIX. Por quê? Porque você tinha uma visão de Estado, né, em que o Estado deveria só manter a ordem e deixar as coisas ali se relacionando entre eles. Só que aí o que acontece? Quando o proletário começa a tentar questionar a estrutura, né, o Estado entra para reprimir essa visão. Tá? Voltando aqui o slide, pessoal, tá? Então nós temos basicamente, tá, a visão de Marx, aí essa aqui é a figurinha do tiozinho, né? Ele vê o quê? Ele vê essa estrutura de burguesia, tá? Proletariado, ele que vê que são classes que têm objetivos diferentes, é ele que percebe que a burguesia é dona dos meios de produção e também é a que controla as leis e as regras. Tá? Então, o que Marx disse? Em nenhuma situação, a burguesia vai deixar, né, que o proletariado ganhe, ou vença, ou chegue a algum lugar. Por quê? Porque, basicamente, a burguesia é dona das leis,
ela que escreve as leis, é ela que controla o Estado, né? Então, por exemplo, para Marx, não é que o Estado está de um lado e a burguesia do outro. Não, um complementa o outro, tá? Para manter o poder nas mãos de poucos. Então, para Marx, a única forma de você conseguir, né, criar uma sociedade melhor seria colocar o proletário ou o proletariado numa posição, né, de igualdade com a burguesia. E para ele, isso só seria possível através de uma revolução. Por quê? Como a burguesia controla o Estado e o Estado tem o poder da violência através da polícia e do exército, o Estado tem o poder legítimo da violência. É ele que pode exercer a violência, ninguém mais, né? Para manter a ordem. Então, para Marx, haveria de ter a necessidade de uma revolução, né? Ou seja, o proletariado teria que pegar em armas e derrubar a burguesia, né? Para ele, nesse primeiro momento de um Estado revolucionário, tá? Você teria a criação, tá, de uma pequena camada da população que iria controlar os meios de produção. Ou seja, para Marx, no socialismo, você teria uma estatização dos meios de produção. Ou seja, os bancos, as fábricas, elas se tornariam estatais, elas iriam para o governo. Mas esse governo seria o governo da burguesia? Não. Para Marx, seria o governo da revolução, o governo em que parte do proletariado, tá, iria tomar os meios de produção da burguesia. Nessa estrutura intermediária, que ele chamou de socialismo, tá, o povo continuaria exercendo o trabalho, a força de trabalho, e o proletariado, agora no poder, iria controlar os meios de produção e, aos poucos, iriam, né, distribuir, né, as terras e distribuir as posses sobre os meios de produção para o povo como um todo, e a gente iria depois transitar para uma estrutura social que ele chamou de comunismo, que seria uma sociedade autogerida, né? Ou seja, aonde a partir de comitês, a partir de grupos locais, né, as pessoas iriam, né, controlar os destinos da sociedade. Tá? Bem, aqui é importante a gente entender o seguinte, nunca chegamos a esse momento aqui. Tá? Nunca houve um Estado comunista. Então, a União Soviética, Cuba, né, Coreia do Norte, né, Vietnã, qualquer país que vocês imaginarem, a própria China, que vocês imaginarem, né, praticando o comunismo, nenhum desses países foi comunista dentro do conceito de comunismo. Tá? Eles pararam aqui, nessa fase aqui. Ou seja, uma fase onde se forma um Estado, o Estado controla os meios de produção, tá? Mas esse Estado nunca se dissolveu. Tá? Muitos dizem que essa visão de Marx de um Estado que iria se dissolver para o controle, né, igualitário de todos, era uma visão inocente de Marx, né? E muitos, inclusive, criticam essa visão. Tá? E aí teve uma pergunta, agora eu esqueci quem foi que fez essa pergunta, mas foi muito legal pelo WhatsApp, de, professor, como seria viver no socialismo? Né? Muitas pessoas não conseguem imaginar isso. Por quê? Porque a gente vive no capitalismo, a gente vive na estrutura do capitalismo. Tá? Então, viver na estrutura do capitalismo nos meio que impede de a gente imaginar como seria outra forma de viver. É como você imaginar e você falar para uma pessoa que vivia na Idade Média, olha, isso aqui, o feudalismo, um dia vai acabar. A pessoa ia dar risada da tua cara e dizer, mas como? Como que vai acabar? Né? Como que vai acabar? Só tem isso, só existe isso, não tem como ter outra coisa. Por quê? A pessoa está tão presa àquele modo de produção feudal que ela nem consegue imaginar como seria outra coisa, outra forma de viver. Né? No entanto, o feudalismo acabou. Né? Hoje a gente vive o capitalismo. Tá? A mesma coisa hoje é você imaginar em outra forma de vida. Né? Como seria outro modo de produção? A gente não sabe, porque a gente vive hoje dentro do modo de produção capitalista. Tá? Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, existem muitos enganos
Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, no socialismo as pessoas não teriam casas, as pessoas não teriam carros, porque seria tudo de todo mundo. Então, a qualquer hora, a pessoa poderia tomar a tua casa, porque é socialismo. Não. É muito importante a gente entender que numa sociedade socialista, tá, as pessoas podem ter coisas, as pessoas podem ter propriedades, elas podem ter casas, elas podem ter carros, tá? Elas podem ser donas das suas próprias roupas, né? No socialismo, o que é, né, estatizado, né, o que é tomado pelo Estado são os meios de produção, tá? Ou seja, as fábricas, as grandes fazendas, os bancos, tudo isso vai para o Estado que vai governar as coisas. As pessoas podem sim ter as suas casas, as pessoas podem ter sim os seus carros, existe dinheiro, existe comércio, tá? Agora, é fato que o comércio ele não tem o objetivo de lucro, né? Ou seja, uma fazenda não produz para o lucro, uma fazenda produz para o Estado distribuir a comida para as pessoas, né? Então, tipo assim, se você vai ter um carro, eu quero ter um carro, tá? E aí, tipo assim, aí vai haver uma avaliação do Estado se você realmente precisa de carro. Por quê? No socialismo, tá? O bem comum ou a coletividade sobrepõe o indivíduo, né? Então, você só vai ter carro ou só vai ser autorizado a ter carro se for entendido que para a coletividade é interessante que você tenha carro, né? Então, é por isso que muita gente vê o socialismo como um sistema que nunca poderia dar certo, porque as pessoas são individualistas, né? E aí, num sistema onde a coletividade é a prioridade, né, as pessoas se sentiriam oprimidas, reprimidas nos seus desejos. O capitalismo, e é por isso que eu, por exemplo, sou capitalista, eu acho o capitalismo, nesse quesito, muito melhor do que o socialismo. Pode falar, Yuri. Então, se tivesse um socialismo, seria, por exemplo, se eu precisasse de alguma coisa, o governo que decidiria se eu precisasse, né? Exatamente. Seria garantido, e isso é garantido, inclusive em todos os países socialistas, os números são melhores do que no capitalismo. São garantidas as necessidades básicas. Então, raramente... Então, questão de comida e essas coisas, o governo dividiria tudo. Exatamente. Então, Raramente... todo mundo teria o que precisaria. Isso, exatamente. Ou seja, um bom exemplo seria o quê? Hoje, existem aqui no Brasil escolas particulares. Então, pessoas podem estudar em escolas muito boas, né? E mesmo nas escolas muito boas, as pessoas também têm coisas muito boas. Eu costumo dizer assim, é igual você ter aquele estojo lotado de canetas e coisas. Aquilo ali é o exemplo máximo do capitalismo, né? Ou seja, canetinha com glitter, canetinha com várias cores e papapá. Você pega aquele estojo lotadão de coisa, né? Aquilo ali é capitalismo puro. Ou seja, por quê? Porque na prática você precisa de quê na sala de aula? Um lápis, uma caneta no máximo, né? No socialismo, o que seria garantido a todas as pessoas? Todas. Um lápis, uma caneta e um caderno. Ponto. Porque é o que você precisa para estudar, tá? Então, para o bem coletivo, todos estudariam, tanto que os índices sociais, até em Cuba, que é um país extremamente pobre, né, o nível de educação, de escolaridade do povo cubano é altíssimo, é melhor, inclusive, do que os Estados Unidos, tá? O nível de escolaridade do povo cubano. Tá? A saúde de Cuba é excelente também dentro da média da América Latina, porque é uma necessidade básica, né, que é conferida ao povo, né, controlado pelo Estado. Agora, Cuba é um lugar de prosperidade, em que as pessoas têm, né, pujança? Não tem. Né? Ou seja, muito em parte do bloqueio econômico, muito em parte do bloqueio econômico. Mas mesmo quando Cuba era sustentada pela União Soviética, a condição de vida em Cuba era muito simplória, era o que a gente chama de espartana. Né? Agora, as condições básicas eram bem, né, fornecidas e são bem fornecidas até hoje. Pode falar, Hector. Professor, se no socialismo tudo é em prol do coletivo e tudo é dado conforme a necessidade, então os empregos das pessoas também seriam escolhidos pelo Estado? Já que... Olha, em certo nível, é o que a gente vê, por exemplo, na China.
né? Toda vez que uma pessoa, por exemplo, se destaca em um esporte, por exemplo, é muito comum essa pessoa ser convocada pelo governo para ela executar aquela função que ela se destacou, né? Então, existem casos de, por exemplo, até crianças que se destacam em determinadas modalidades, que elas são enviadas para os centros de treinamento olímpico, né, até a revelia da família, porque não, essa pessoa se destacou nisso aqui, e aí, para o bem coletivo, para a propaganda do capital, do socialismo, essa pessoa vai para lá. Ou seja, as liberdades, essa é uma questão que não tem uma solução. Tá? Você tem, de um lado, igualdade, e do outro você tem liberdade. Toda vez que você prega uma igualdade, você, consequentemente, diminui a liberdade, né? E aí a gente pode dizer isso, que o capitalismo é um sistema em que prega-se a liberdade em detrimento da igualdade, né? Então a gente tem uma sociedade extremamente desigual, mas relativamente livre, né? Relativamente também, porque a liberdade do capitalismo é relativa, mas é muito mais livre do que no socialismo, onde o bem comum estaria sobreposto ao indivíduo, né? Então você tem muito mais igualdade, mas bem menos liberdade, né? E aí, pessoal, é interessante a gente entender isso. Ah, professor, mas então não tem um meio termo, né? É só isso? Ou a gente vive nessa sociedade extremamente desigual e livre, ou a gente vive numa sociedade ditatorial igual? Não tem um meio termo? Espera aí. Fala aí, Yuri. Mas no socialismo, seguindo a lógica de que todo mundo teria o básico e o que seria igual para um coletivo, por exemplo, o exemplo do carro que você deu, não geraria uma pobreza de desenvolvimento ou de intelectual entre os grupos, porque por que eu vou ficar estudando muito se eu vou ter o mesmo que o outro? Ah, Yuri, muito legal a sua pergunta. Sabe por quê? Porque é uma Eu fico com pergunta... dúvida nessa parte, porque eu fico pensando, ué, mas, por exemplo, você precisa de um médico. Você é médico, você estuda pra caramba, faz um monte de coisa, mas se você vai ganhar o mesmo que o outro cara, pra que você vai ser médico? Você É, só vai ter o âmbito social de ajudar, né, no caso, ou se você gosta muito da área. então, Yuri, você tem uma visão que todos nós temos uma visão dentro do capitalismo. E dentro do capitalismo, o nosso objetivo é o quê? É acumular coisas, né? Basicamente, esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do capitalismo. É o objetivo da burguesia, mas nós, como proletariado, também reproduzimos essa visão. Ou seja, o que é uma pessoa bem-sucedida no capitalismo? Né? É uma pessoa feliz? Não. É uma pessoa que tem coisas. Né? Quanto mais coisas ela tem, mais dinheiro ela tem, mais feliz, ou mais bem, feliz não, mais bem-sucedida ela é. Tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Esse problema que você levantou é um problema tipicamente visto do nosso lado daqui, do capitalismo. Ah, quer dizer que então o cara não vai ter estímulo para ser médico, porque ele vai ter que estudar pra caramba e ele vai ganhar a mesma coisa que, sei lá, um bibliotecário, né? Vai andar no mesmo carro que um operário, né? Isso é o quê? A nossa visão dentro do materialismo que nós temos de coisas. E será, né, que numa sociedade em que o objetivo não é acumular coisas, uma pessoa não vai se tornar médico porque ela quer ser médico, porque ela quer ajudar as outras, ou ela vai se tornar cientista pelo bem e pela sua curiosidade, ou seja, ela vai se tornar música porque ela gosta de música, ela não quer ficar rica sendo música, ela vai jogar bola porque ela gosta de jogar bola, ela não quer ficar rica, né? Ou seja, hoje, na sociedade, uma crítica interessante sobre o capitalismo é o seguinte: tudo no capitalismo se tornou meio para o fim. E qual é o fim? O fim é ganhar dinheiro, é ficar rico. Esse é o fim de todos, né? E aí todo o resto se tornou meio, né? Então, numa sociedade onde você não teria o objetivo máximo enriquecer, né, as coisas que eram meios, elas em si se tornam fins, né? Então, por exemplo, cientistas, você tem imensos cientistas, é fato, Yuri, eu não estou questionando isso, é fato que o que a União Soviética nos mostrou é de que uma sociedade socialista, ela progride tecnologicamente menos do que uma sociedade capitalista. Inclusive, na Guerra Fria, o que levou ao fim da União Soviética foi exatamente, entre outras coisas, a defasagem tecnológica, tá, que a União Soviética demonstrou ter em relação ao mundo capitalista.
tá? Mas não significa que a União Soviética não tinha grandes cientistas, que não tinha grandes tecnologias. Eles tinham, né? Tanto que eles conseguiam competir com os Estados Unidos, que era um país muito mais rico, em campos de alta tecnologia, como a aeroespacial, por exemplo, né? Agora, o que o socialismo não conseguia fazer, e o capitalismo consegue fazer muito bem, era aplicar essa tecnologia produzida, tá, na sociedade. Na busca pelo lucro, né, rapidamente as tecnologias geradas, por exemplo, no programa Apollo, que levou o homem à Lua. Aí as pessoas ficam dizendo, por que gasta bilhões para levar o homem à Lua? Ué, porque as tecnologias que foram produzidas ali para levar o homem para a Lua, depois foram convertidas em produtos, né? E existem vários produtos que nós usamos hoje em dia que só são possíveis por causa do programa Apollo. O próprio computador, a internet, né? Produtos como nylon, o macarrão instantâneo, o velcro, todos esses produtos foram produzidos no programa Apollo para levar o homem à Lua. Né? E aí depois, esses produtos que tinham um objetivo ali, depois foram se tornando produtos que foram sendo vendidos para a massa. E que trouxeram o quê? Condições de vida, né, ainda melhores para essas pessoas. No socialismo, também se produzia tecnologia, também se produzia, porque você tinha cientistas excelentes, só que você tem uma sociedade muito menos preocupada em aplicar isso em produtos para as pessoas. A preocupação do socialismo eram as condições básicas para que as pessoas evoluíssem dentro das suas, né, aptidões. Tá? Então, o objetivo no socialismo não era enriquecer. O objetivo no capitalismo era você engrandecer de outras formas. Né? Então, se eu sou um músico, eu quero ser um músico melhor. Se eu sou um cientista, eu quero entender mais sobre a ciência que eu estudo. Né? Eu não quero ficar rico com isso. Eu não quero ser músico para ficar rico. Eu não jogo bola para ficar rico. Né? Então, entende? É uma outra visão de sociedade, uma sociedade totalmente diferente da nossa. É melhor? É pior? Né? Eu não sei também, porque eu não vivi nessa sociedade. Tá? Dentro da minha visão, né, criada e moldada dentro do capitalismo, eu vejo falhas claras no socialismo, como a que você apontou muito bem. Uma sociedade que talvez tenha menos estímulo para evoluir, porque ela já vai ter as condições básicas assistidas. Tá? Agora, eu só chamo a atenção para uma coisa. Essa visão que a gente tem é uma visão daqui, desse lado, do capitalismo, né, para com o socialismo. Tá? É típico, só reforça a ideia de que dentro de um modo de produção você pensa aquele modo de produção. O mundo que você vê dentro da lógica daquele modo de produção. É por isso que eu não sei quem foi que perguntou no WhatsApp, e é por isso que a gente fica aqui com tantas curiosidades. Como que será que é viver lá, né, no mundo socialista? Por quê? Porque a gente não tem como sair da nossa visão de mundo. Tá? Pessoal, conseguiram entender? Conseguiram entender? Tá? Então, assim, não é uma questão de melhor ou pior, era diferente. O que a gente pode ver é o seguinte, existe uma dificuldade absurda entre você mesclar liberdade e igualdade. Tá? Ou você ia ter sociedades mais igualitárias e menos livres, tá? Ou você vai ter sociedades mais livres e menos igualitárias. Tá? Pessoal, para fechar aqui hoje, que a gente já está, né, ultrapassando o nosso horário, tá? O Estado, então, pessoal, como eu falei para vocês, lá no século XIX, ele, num primeiro momento, ele exercia essa visão liberal do capitalismo. Só que, como a gente viu, se por um lado o Estado liberal, o capitalismo liberal, gerou muita riqueza, ela também gerou muita desigualdade. E uma das consequências foi até a criação, né, do socialismo e do comunismo. Tá? Outra consequência também foram as graves convulsões sociais que surgiram na Europa ao longo do século XIX. Outro problema seríssimo que o capitalismo liberal nos trouxe foi a crise de 1929. Ou seja, Professor, deixa eu te perguntar aqui, você está mudando a tela de slide? eu tô... Não estou mudando, não. Estou só anotando tá. aqui. Tá? Só estou Tá. anotando. Tá? Vocês estão Tá. conseguindo ver as anotações, não estão? Sim.
Estou vendo aqui que está ao contrário para vocês. Ou não, está certo, não sei. Tá bom, beleza. Está certinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Revolução Industrial levou ao capitalismo. O capitalismo que foi aplicado primeiro foi o capitalismo liberal, aquele capitalismo, né, que a gente pode dizer que o capitalismo liberal é o capitalismo na veia, é aquele capitalismo mesmo de base, é aquele capitalismo da livre concorrência, da mão, né, invisível do mercado e o Estado mínimo, aquele Estado que não vai participar das coisas. No máximo, vai garantir a ordem, beleza? Só que o que acontece? Se, por um lado, esse capitalismo liberal gerou muita riqueza, e gera muita riqueza mesmo, por outro, ele gerou uma sociedade muito desigual. Lembre-se, quanto mais liberdade de condições, né, mais você vai ter desigualdade. Tá? E aí o que acontece? Outro problema sério que o capitalismo liberal nos trouxe foi o quê? Uma busca desenfreada pelo lucro. Tá? E aí o que acontece? Quanto mais fácil, e aí que tá, o objetivo do lucro é igual um raio. O raio mesmo, ele quando vai cair no chão, ele sempre busca o caminho mais fácil para chegar até o chão. Tá? A burguesia e todos nós estamos sempre buscando a forma mais fácil e rápida de ganhar dinheiro. É simples assim. É uma natureza do ser humano dentro do capitalismo. Tá? E aí o que acontece? Uma sociedade totalmente desregulada criou condições financeiras que levaram à crise de 1929. Basicamente, o que foi a crise de 1929? Foi uma crise de superprodução. Ou seja, as empresas, para conseguir empréstimos via ações da Bolsa, elas tinham que demonstrar que elas tinham grande capacidade de produção. Né? E aí o que acontece? Os investidores investiam naquelas empresas que mais produziam com mais eficiência. Tá? Então, num primeiro momento, no início dos anos 20, né, ela produzia, quanto mais ela produzia, mais ela vendia, e quanto mais ela vendia, mais lucro ela conseguia, e os investidores recuperavam o dinheiro investido em forma de lucro. Beleza, até aí tudo bem. Só que, a partir ali de meados dos anos 20, o mercado consumidor, principalmente nos Estados Unidos, ele saturou. Ou seja, as pessoas já tinham comprado as coisas, já tinham comprado geladeiras, já tinham comprado automóveis, e elas não viam necessidade em comprar outras coisas. Então, o que aconteceu? Chegou um determinado momento que as empresas começaram a parar de vender. Mas, para conseguir investimentos, elas continuaram produzindo. Olha, eu produzo muito, olha, com qualidade, não sei o quê. E aí, o que acontece? Houve uma superprodução. Os produtos começaram a acumular nos estoques. Chegou um determinado momento que as pessoas perceberam isso. E foi de uma vez só. Né? E o mercado financeiro ele é muito assim. Quando ele percebe uma coisa, né, e ele vê que aquilo ali vai dar merda, os investidores começam imediatamente a tentar sair daquele negócio. E aí tem o que a gente chama de efeito manada. Todo mundo começa a tentar vender aqueles papéis que eles acham que vão dar merda. E aí a crise vem. Então, o que eu quero dizer para vocês, resumidamente, é de que a crise de 29 foi uma crise de ganância provocada por uma economia sem nenhum tipo de controle estatal, sem nenhum tipo de controle governamental. Né? E essa crise ela foi uma das maiores crises do capitalismo. Né? Quase matou o capitalismo, porque se, por um lado, você tinha o socialismo, que agora estava sendo aplicado na União Soviética. Por outro, você tinha um capitalismo que já era, em si, muito desigual, mas ainda estava gerando muito lucro. E aí veio a crise de 29, o que aconteceu? Você agora tinha um sistema extremamente desigual e que nem riqueza estava gerando. Então, existia um medo, né, principalmente por parte da burguesia, né, de que o proletariado, vendo a sua condição de miséria e olhando para a União Soviética, que estava se erguendo como uma grande civilização, né, houvesse o quê? Houvesse uma tentativa de mudar todo mundo para o socialismo. Gente, e aí, para fechar hoje aqui a questão, né, existe na internet, é muito comum a gente ver, principalmente na internet, e de pessoas que não são historiadores, uma ideia de que o nazismo era de esquerda. Ah, o que é a esquerda, professor? Bem, dentro desse contexto de mundo,
tudo que é de esquerda é associado ao socialismo ou ao comunismo. E tudo que é de direita é associado ao capitalismo. Tá? Então, por exemplo, um governo... hoje os nossos governos são de direita. Por quê? Porque basicamente são governos que pregam o capitalismo. Tá? E o que seria esquerda? Seriam governos socialistas. Isso principalmente nesse período da história aqui. Tá? Existem muitas pessoas que dizem o nazismo era de esquerda. Né? Por quê? Porque essas pessoas veem semelhanças do nazismo, como, por exemplo, o stalinismo que acontecia na União Soviética. Um Estado muito forte, um Estado muito controlador. Né? E aí o que acontece? As pessoas veem isso como uma ideia de socialismo. Só que é um conceito muito equivocado você achar que o nazismo era de esquerda. Professor, mas por quê? Você acabou de dizer que no nazismo o Estado também era controlador, o Estado era totalitário. É verdade, mas é possível, no capitalismo, você ter Estados totalitários. Tá? É só você analisar o seguinte, peraí, quem que apoiou o nazismo, quem patrocinou o nazismo? Basicamente foi a burguesia alemã. Qual foi o objetivo da burguesia alemã? Os grandes industriais alemães patrocinaram a ascensão do nazismo. Por quê? O grande medo dessa burguesia alemã era que depois da crise de 29, né, e até porque existiam mesmo movimentos socialistas na Alemanha, houvesse uma revolução na Alemanha igual aconteceu na União Soviética. Então, o nazismo ele cresce dentro da Alemanha, isso, o fascismo também, eles crescem na Europa principalmente com o objetivo de combater e destruir o comunismo, ou seja, o socialismo. Né? Tanto que quando o nazismo chega ao poder, a primeira coisa que ele faz é prender e executar qualquer liderança socialista da Alemanha. Tá? Então, a gente vai observar qualquer intelectual, professor, que pudesse ser identificado com o socialismo, era preso, era encaminhado, né, para os campos de concentração, né, ou eram até mesmo executados em determinadas situações. Tá? Então, o nazismo ele cresce e é nutrido pela burguesia. Tá? E é a burguesia que se associa ao nazismo para combater o socialismo na Alemanha. Tá? Então, fundamentalmente, é um erro você visualizar o nazismo como de esquerda. Tá? Mas isso não significa que não existiam semelhanças? Olha, na verdade, a semelhança não é com a estrutura, né, política, e sim com a forma de governo. Tá? A União Soviética era uma grande ditadura na figura do Stalin. Tá? E nessa figura se controlava toda a sociedade soviética. Bem, do lado da Alemanha, isso era uma semelhança. Você tinha uma sociedade totalitária, uma ditadura na figura de uma personalidade forte, que era Hitler. Tá? Então, basicamente, as formas de governo eram muito parecidas, mas estruturalmente o nazismo ele cresceu para manter o capitalismo alemão funcionando, tá? Em detrimento de um avanço socialista. Tá? Então, a gente tem que saber isso. Existem ditaduras tanto no capitalismo quanto no socialismo. Tá? E aí, vejam vocês, por exemplo, o Brasil, durante boa parte ali dos anos 60, 70, nós vivemos uma ditadura. E qual foi, né, a grande... como que eu posso dizer? A grande desculpa que levou, né, os militares a controlar o governo no Brasil? Era exatamente o medo de que o Brasil se tornasse um país socialista. Nós vivíamos a época da Guerra Fria, Cuba tinha se tornado um país socialista, então existia um grande medo em toda a América Latina, né, de que houvesse, né, outras revoluções cubanas aqui no Brasil. Né? Então, o que acontece? Várias elites, as burguesias locais, patrocinadas pelos Estados Unidos, né, tomaram o poder democrático, tá? Criaram ditaduras para, de certa forma, garantir o sistema e o capitalismo aqui na nossa região.
Tá? Aí a gente pode discutir se o Brasil poderia ter se tornado ou não, se realmente existia esse risco, se não existia, blá, blá, blá. Aí são pormenores que a gente não precisa aqui entrar no mérito da questão. Beleza, gente? Vou tirar a presença, muito bem lembrado, o Hector, valeu, peraí, um minutinho. Um minutinho, peraí. Bem, puxei aqui já a presença. Galera, monstrinhos, deixa eu interromper aqui. Então, eu acho muito importante que vocês consigam compreender essa estrutura que eu falei para vocês. Aí eu vi alguém perguntando assim, professor, onde que eu posso procurar mais coisas? Galera, olha só, o material que eu deixei lá nas 2 primeiras semanas, eles são muito assim, vão elucidar bastante os detalhes que ficaram de fora aqui da aula. Tá? Então, tem uma parte lá que vai mandar vocês para um blog que ele explica direitinho o conceito de liberalismo, o conceito de socialismo. Tá? Gente, outra coisa importante a gente entender é o seguinte, professor, mas e hoje em dia? Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre esquerda, direita, o PT, por exemplo. O PT é um partido socialista? É isso? Não, olha só. Esse negócio de esquerda e direita, tá, pessoal? Esse negócio de esquerda e direita são conceitos que mudam ao longo do tempo. A própria ideia de esquerda e direita nasce lá na Revolução Francesa, com os jacobinos, gerudinos, a posição que eles ocupavam, né, no Conselho Nacional. Tá? E depois esse conceito de esquerda e direita foi muito usado na época, né, da Guerra Fria para determinar o que era esquerda, socialista e capitalista. Né? Agora, hoje em dia, gente, esquerda e direita está muito mais associado, né, ao tipo de capitalismo que a gente quer. Tá? Ao tipo de capitalismo. Tá? Então, hoje em dia, de direita, ou pessoas que se identificam como de direita, ou partidos que se identificam como direita, são partidos mais associados ao liberalismo, que acreditam que o Estado tem que interferir menos na sociedade. Tá? Ou seja, pessoas que acreditam que o capitalismo tem que ser mais livre para que as relações aconteçam. Tá? E quem é, então, de esquerda? Bem, hoje é identificado de esquerda, tá, pessoas associadas a um outro tipo de capitalismo, ao que a gente chama de social-democracia. A pessoa diz assim, peraí, professor, o que é social-democracia? Você falou aí um tempão sobre liberalismo, o que é social-democracia? Eu não falei para vocês que em 1929 nós tivemos uma terrível crise no capitalismo? Bem, qual foi a solução? Qual foi a solução para essa terrível crise? Bem, foi basicamente o Estado, o governo, entrar na economia. Tá? Então, vocês já devem ter estudado isso. Né? Lá em 1929, você vai ter o governo Roosevelt nos Estados Unidos, com o programa do New Deal, né? Que é um programa que vai basicamente estatizar vários segmentos da economia. Né? E o governo vai criar uma série de regras controladoras do mercado, inclusive criando condições mínimas, né, de trabalho para os trabalhadores. Então, é a época em que você vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, nos anos 30, 40, a criação das leis trabalhistas. Então, o que são as leis trabalhistas? As leis trabalhistas estão totalmente fora da lógica do liberalismo. Né? Porque as leis trabalhistas são regras impostas pelo governo para que os trabalhadores tenham condições mínimas de vida. Então, vejam vocês, tá? Se os liberais acreditam que essa relação entre burguesia e proletariado deve ser, né, feita pelas regras de mercado, os sociais-democratas, eles acreditam que essa relação aqui tem que ser intermediada pelo governo, pelo Estado. Né? Ou seja, os sociais-democratas acreditam que essa relação é desigual. A burguesia vai sempre ganhar. Então, para você ter um equilíbrio
dentro da sociedade, o Estado deve controlar algumas coisas aqui. Inclusive, por exemplo, criando, tá, garantias, né, trabalhistas. Horas de trabalho, férias, criando uma assistência social, criando aposentadoria. Tudo isso seria, para os sociais-democratas, função do Estado. Então, vejam vocês, qual é a grande diferença entre os liberais e os sociais-democratas? Os liberais acreditam que uma sociedade livre para, né, a negociação, e cada um buscando seu objetivo, vai tornar uma sociedade mais evoluída, mais rica, em que as pessoas vão viver mais prosperamente. Tá? Os sociais-democratas acham que, não, a gente precisa de um Estado que vai intermediar as relações, buscando, né, os objetivos que o mercado não consegue suprir, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Você tem um Estado que vai controlar parte ali então é um socialismo. Não, você tem os meios de produção na mão da burguesia. Você ainda tem o mercado fluindo, mas você tem um Estado controlando algumas coisas ali. Entenderam a diferença entre os liberais e os sociais-democratas? Os dois não querem romper o capitalismo. São formas de se ver o capitalismo. Tá? Há críticas nos dois lados. A crítica, como eu falei para vocês, dos liberais, que veem numa liberdade total uma sociedade desigual florindo, né? Aflorando. Tá? E existem críticas aos sociais-democratas, porque o Estado é sempre visto como algo ineficiente, atrasado. Né? E aí o que acontece? O Estado também não gera riqueza, vale sempre lembrar, o Estado ele pega a riqueza gerada pelo mercado em forma de impostos. Tá? Então, o que acontece? Existem críticas dos dois lados. Tá? Hoje em dia, o que é esquerda e direita? Esquerda seria basicamente partidos e pessoas associadas a essa social-democracia. Tá? E direita seriam pessoas associadas a essa visão liberal do mundo. Tá? Então, a gente tem basicamente no Brasil, em formas de políticos e grupos políticos, essas duas visões. Ah, professor, mas não tem ninguém no Brasil que quer o socialismo? Olha, talvez até tenha nas universidades, alguns intelectuais, até alguns partidos nanicos, tipo o PSTU, né? Você tem, né, esses partidos que querem uma ruptura ou uma criação de um Estado socialista e tal, mas na prática, a maioria hoje dos intelectuais, dos professores e dos políticos não questionam o fato de que o capitalismo é o sistema que está aí e que muito dificilmente ele vai ser trocado por outra coisa. Tá? Então, hoje em dia, dentro da política brasileira, a gente pode identificar esses dois polos de poder. Agora, é fato que essa questão de esquerda e direita hoje tem extrapolado também a ideia só de política. Né? Ela também tem ido, por exemplo, para questões de costumes. Tá? É muito comum a gente associar pessoas conservadoras à direita, né? E pessoas progressistas à esquerda. Tá? Ou seja, então é muito comum também pessoas que defendem casamento gay, por exemplo. Ah, eu defendo casamento gay porque as pessoas têm que ter a liberdade para poder casar, não sei o quê. Geralmente essas pessoas estão enquadradas na esquerda hoje. As pessoas que são, não, porque não pode ter casamento gay, porque a religião proíbe, a Bíblia diz que a Bíblia condena, e papapá. Esse tipo de pessoas estão associadas mais à direita, porque elas têm uma visão mais conservadora dentro dessa questão de costumes. Tá? O que eu falei para vocês aqui hoje foi a visão política das coisas. Tá? A visão de costumes só torna a situação ainda mais complexa. Tá, monstrinhos? Júlia fala sobre... E a diferença entre socialismo e comunismo? Bem, Júlia, é o que eu falei. Dentro de uma realidade conceitual, o socialismo seria um estado transitório entre, né, o capitalismo e o comunismo. Por quê? Para Marx, você teria que ter uma revolução, a revolução teria que tirar os meios de produção da burguesia, e aí você teria um Estado revolucionário que controlaria os meios de produção. Tá? Depois, esse Estado ele deveria distribuir os meios de produção entre os trabalhadores e ele próprio deveria, né, se desfazer e formar o comunismo. Tá? A questão aqui é a seguinte, nós nunca saímos dessa fase.
Ou seja, houve revoluções, como a União Soviética fez, a Rússia fez, em que o capitalismo foi substituído pelo socialismo. Mas nunca o socialismo foi diluído e criado o comunismo. A China, por exemplo. A China, em 1949, fez a sua revolução e se tornou um país socialista. Né? Ou seja, não existiam mais meios de produção na mão de proprietários particulares. Foi tudo para o Estado. Tá? Agora, nunca que a China se tornou comunista. Por quê? Porque ela está ainda hoje dentro daquela esfera de um Estado que controla tudo. Tá? Controla principalmente os meios de produção. Beleza? Aí a pessoa diz assim, e a diferença entre o comunismo utópico, né? E o... Não, aí que tá, o comunismo é utópico. Então, a Sara fala assim, olha, eu concordo, eu acho que hoje, dentro de uma realidade que a gente tem, tá? O capitalismo é sim uma utopia, ou seja, uma ideia quase que inatingível dentro da nossa realidade de uma sociedade complexa. Tá? Houve comunismo na história da humanidade? Já houve um comunismo na história da humanidade, que foi na época dos caçadores-coletores, nós falamos. Né? Todos colhiam, todos caçavam, todos distribuíam alimento igualmente. Né? Aquilo, lá na pré-história, era um tipo de comunismo. Agora, numa sociedade complexa como é a nossa hoje, é sim muito, muito certo falar que o comunismo é algo utópico. Tá? Aí a pessoa só pode finalizar assim, então quer dizer que a gente vai viver no capitalismo para sempre e acabou? O capitalismo não vai acabar nunca? Não sei. Não sei. Né? É como a gente pode dizer que nós hoje somos aquele carinha lá da Idade Média que vivia no feudalismo e que nunca imaginava que o feudalismo ia acabar. Não é possível o feudalismo acabar. Né? E o feudalismo acabou. Pode ser que um dia o capitalismo acabe. Né? Mas como? Não sei. Tá? Eu, por exemplo, eu converso muito com os meus colegas, eu já conversei com o Diego sobre isso. Para mim, o capitalismo ele vai acabar quando o modo de produção ele mudar. Né? Porque nós estamos no modo de produção industrial. Tá? Pode ser que um dia esse modo de produção acabe, mude. Tá? Talvez a gente esteja vendo isso acontecer agora. Né? Quando a gente olha, por exemplo, essas impressoras 3D, imaginem, essas impressoras 3D evoluindo para algo que consiga sintetizar a nível atômico qualquer coisa. Né? Ou seja, se a gente chegar a um momento, né, em que essas impressoras 3D possam imprimir desde móveis da sua casa até alimentos. Tá? Imaginem, se eu tenho uma impressora em casa, eu compro uns seixos de matéria e essas impressoras conseguem imprimir, por exemplo, um bife. Conseguem imprimir, por exemplo, um mouse. Pronto, eu tenho uma fábrica dentro de casa. Ou seja, isso significaria uma mudança do atual modo de produção de forma completa. Nós não teríamos mais fábricas, nós não precisaríamos mais ter portos, né? Nós não precisaríamos ter grandes fazendas. Olha só, é uma mudança profunda no meio de produção que criaria uma sociedade totalmente nova. Essa sociedade vai ser melhor? É um tipo de socialismo? Não sei. Né? Porque as sociedades foram mudando, mas as desigualdades sociais, o conflito entre as classes, elas continuaram existindo. Né? Então é possível que o capitalismo um dia acabe, mas é possível também que as desigualdades não acabem tão facilmente assim. Tá? Tá chovendo hambúrguer, tá diferente, hein? É mais ou menos isso, né? O Caio fala assim, na Bíblia tem um sistema meio parecido com o que o comunismo deveria ser. A famosa igreja primitiva, onde os membros com moradia dividiam com quem não tinha. Quem não tinha comida dividia com os famintos e tal. Olha só, há muitas pessoas que veem a filosofia cristã, principalmente os preceitos de Jesus, né, muito semelhante ao que seria um comunismo, né, utópico. Eu gosto muito de um carinha, deixa eu ver se o livro dele está aqui, eu gosto muito de um carinha que é o Nietzsche. Né? O Nietzsche ele é um dos fundadores da pós-modernidade. Ele mesmo não era ele é um pré-pós-moderno, mas ele é um cara que critica tanto a religião quanto os marxistas. Porque, para ele,
tanto os religiosos quanto os marxistas queimam a vida inteira, né, pensando num mundo que não existe. Eu não estou dizendo que Nietzsche está certo, mas a visão dele é muito interessante. Ele iguala os religiosos e os comunistas. Porque, para ele, os religiosos passam a vida toda, a única vida que existe, para Nietzsche, né, queimando a sua vida pensando no além, pensando no céu utópico. E, para ele, os marxistas são a mesma coisa. Vivem a vida toda lutando por uma sociedade utópica que nunca vai chegar, né? E aí eles estão ali deixando de viver a única vida que existe, que é a vida do agora, né? Nessa ideia de um mundo melhor. Eu adoro Nietzsche por causa disso, dessa crítica, né? Dessa visão mais cínica do mundo. Tá? Bem, pessoal, eu vou encerrar aqui. Para melhor e mais conteúdo, por favor, olhem, tá? O material que eu estou deixando para vocês lá. Na semana que vem, a gente tem essa aula terça-feira, e nós vamos ter aula quinta-feira também, tá? Aonde eu vou fechar toda essa parte de indústria, de revolução industrial. Se vocês entenderam tudo que eu falei hoje, vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido eu fechar essa parte de revolução industrial com vocês, tá? E aí, semana que vem, a gente fecha esse assunto, tá? Tanto na terça quanto na quinta, tá? Porque na última semana a gente vai ter uma pequena avaliaçãozinha, tá bom, gente? Então, eu quero agradecer, eu encerro aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.